Muito boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite e dizer que eu fico muito lisonjeado de poder contribuir de alguma forma para o evento. Então, um breve relato sobre a minha experiência agrícola fora do país, né? Primeiramente, é interessante começar dizendo que desde quando eu iniciei a graduação, eu tive uma grande vontade, sempre tive vontade de fazer alguma especialização, estudar fora ou até mesmo trabalhar fora do país. Então eu comecei buscando pelo Ciências Sem Fronteiras, né? Que foi um programa do governo federal que infelizmente ele já acabou, inclusive acabou quando eu fui tentar. E aí eu comecei a estudar outras maneiras de eu poder ser inserido em algum outro tipo de programa, né? Para eu poder fazer uma extensão da minha faculdade fora do país. Então, ao decorrer da graduação, eu comecei a pesquisar e tal, tanto que no final da faculdade, no quinto ano, abriram-se as portas, vamos dizer assim. Existe uma empresa que chama IFA, chama International Farmers Aid Association, que essa empresa é uma empresa privada que faz esse intercâmbio de alunos, né, de recém-formados, em áreas agrícolas, zootecnia, veterinária, agronomia e enfim. Então eu entrei em contato com o pessoal dessa empresa e comecei o processo. Processo de admissão, com entrevista e alguns procedimentos, né? Então eu fui aceito. Aí, logo em março de 2017, eu embarquei para os Estados Unidos. Então eu fiquei um ano, fiquei 12 meses numa fazenda localizada ao norte dos Estados Unidos, em Minnesota, uma cidadezinha pequena que chama Bryan. Na verdade eu morava dentro da fazenda, né? Mais ou menos uns 15, 20 minutos da cidade. Essa era uma fazenda que produzia milho, alfafa e leite. Então era uma fazenda que a gente chama de mista, né? Tem tanto animais quanto produção aí de grãos, de cereais. Essa fazenda, ela produzia milho basicamente para silagem e produzia alfafa basicamente para produção de feno. E o milho e a alfafa eles iam basicamente para o consumo dos animais, né? Então era uma fazenda quase que autossuficiente. Muito interessante isso, inclusive. Eu cheguei em março, então em março já é um período que não está tão frio mais, tá? Como é no norte dos Estados Unidos, o estado que eu fui é o estado mais frio do país, né? Então não estava mais tão frio assim. Eu peguei daí a neve derretendo já quando eu cheguei e logo começamos a trabalhar para a safra do verão deles, né? Então meu primeiro serviço lá, na verdade, foi preparar solo, foi fazer adubação a lanço, que eles fazem adubação a lanço lá. Aí eu ajudei no plantio, ajudei na condução das culturas, fazendo o corte da alfafa, fazendo o feno, né, dessa alfafa. Ajudei na condução do milho também. Fiz também corte do milho para silagem, carreguei silagem. Então, todo esse processo produtivo, tanto do milho quanto da alfafa, foi de grande valia para mim, pois eu ainda não tinha tido a experiência tão a campo assim, né, no day by day que eles falam, né, na rotina. Então eu pude pegar toda uma safra inteira. E alfafa é uma cultura que a gente não vê comumente no Brasil, né? Então isso foi bem interessante também para mim. Além das operações agrícolas, eu também trabalhava no manejo dos animais. Então eu participava das ordenhas dos animais, que eram 3 ordenhas ao dia. Então era uma ordenha cedo, às 6 horas da manhã, ou a segunda ordenha era às 2 horas da tarde e a terceira ordenha era às 10 horas da noite. Então geralmente eu fazia a ordenha da manhã, que terminava ali por volta de 11h30.
Então eu acordava às 5 e pouquinho, ia trabalhar às 6, um pouquinho antes das 6, terminava às 11h30, ia para casa, comia alguma coisa, voltava, e aí eu trabalhava à tarde, geralmente no campo, né, na lavoura, ou então, aí como eu morava dentro da fazenda, eu era meio que um faz-tudo, né? A gente dizia lá que a gente era os peões da fazenda, porque daí os animais, às vezes, eles fugiam, daí a gente tinha que buscar, fazer diversas operações. Arrumar cerca, fazer cerca, de tudo que... operações de mecânica também, arrumar máquina, arrumar de tudo. Como a gente morava dentro da fazenda, eu peguei todo o pepino que aconteceu lá, eu tava lá para ajudar. Isso foi muito bom para mim, pois eu nunca tinha morado dentro de uma fazenda, então eu pude ver como que funciona na prática mesmo. E também pude experienciar uma cultura diferente, né? Que é a cultura norte-americana, que é uma cultura bastante peculiar. Eu acredito que esses 12 meses eles foram muito importantes para mim. Eles me abriram muitas portas aqui no Brasil. A questão do inglês também foi primordial. Foi algo muito importante. Eu já fui com uma base boa de inglês e voltei aí com um pouco melhor, né? Tanto que hoje no emprego que eu tô, o inglês foi primordial para eu conseguir. Hoje eu trabalho na Timac Agro, que é uma empresa de fertilizantes, é uma multinacional francesa, né? Então eu sou trainee comercial da Timac. Ano que vem eu assumo uma supervisão na Timac, né? Então, no processo seletivo que eu participei, a minha experiência nos Estados Unidos e o meu inglês foi bastante comentado pelos meus avaliadores. Então, eu recomendo muito para todas as pessoas que eu conheço, eu recomendo muito uma experiência fora do país, porque é uma experiência que abre a sua cabeça para diversas coisas. A gente sai do nosso mundinho e a gente abre um leque na nossa cabeça, que a gente começa a perceber que a vida não é só isso, não é só a nossa cidade, o nosso meio, o nosso grupo, a nossa bolha social. Então é uma coisa que é algo que eu recomendo muito, além de que o estágio ele é remunerado, então dá e sobra para você viver, para você se manter. Eu não precisei de dinheiro do Brasil nenhuma vez, sabe? Tem um custo inicial, né, que é a questão da passagem, ida e volta, que tem que comprar, daí tem que ir para São Paulo fazer o visto, né, que isso não tem como escapar. Aí tem umas taxas que paga para a empresa e tal. E é interessante falar isso também, que a empresa, a agência que leva a gente, ela já leva com um trabalho certo, né, um trabalho fixo lá. E a agência, ela cobra uma quantia do nosso salário por mês, justamente para eles realizarem esse serviço, né? Para eles facilitarem o nosso processo lá, eles cobram uma quantia por mês. Aí depende do ano que for e tal, não consigo dizer ao certo quanto é. Mas assim, o que sobra pra gente, dá pra gente viver, dá pra gente comer, dá pra gente sair, dá pra gente comprar coisas. Então foi uma experiência muito interessante que eu tive lá. Eu morava a 15, 20 minutos de uma cidadezinha bem pequena, mas a 1h30, 1h15, 1h30 da capital, que é Saint Paul, e do lado tem Minneapolis. Minneapolis é uma cidade grande, então eu podia visitar várias vezes Minneapolis. Lá tem o maior shopping dos Estados Unidos, tal, bem interessante. Bem interessante que durante os meus 12 meses eu consegui visitar vários lugares. Eu fui para Madison, fui para Minneapolis, fui para Nova York, fui para Los Angeles, fui para Las Vegas, fui para vários lugares bem interessantes. Coisa que eu não teria oportunidade se eu não tivesse participado, né? Então, basicamente é isso. Eu indico para todos. É uma coisa que eu nunca mais vou esquecer, que isso ensina a gente a dar valor na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho. E muito obrigado pela atenção de todos. Desde já me desculpo por não estar presente, mas espero que vocês possam ter
espero que eu possa ter somado em alguma coisa. Muito obrigado, até mais. E estou aberto a qualquer pergunta, qualquer dúvida que posteriormente surgir aí, podem vir conversar comigo. Até mais, tchau, tchau.